Olá pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Hoje, no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a perfeição. Você alcançar a perfeição. Então ele diz, até no versículo 12, o anterior, ele fala assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Então ele está falando aqui, olha, muito cuidado, porque tem muitas pessoas aí que se acha o santarrão, o perfeito. Precisa tomar cuidado. O próprio apóstolo Paulo ele deixa bem claro isso. Ele está falando aqui sobre vida cristã. Ele está falando aqui de você ter uma caminhada com Cristo. Por isso que ele diz aqui, né? Não julgo alcançá-lo. Eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu prossigo. No versículo 14 ele fala, ó, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui ele diz que a gente tem que caminhar no caminho de Cristo, prosseguindo pelo alvo. Qual é o alvo? O alvo é a plena vocação. Você precisa descobrir qual é a sua vocação e usar essa vocação para um alvo maior. Qual é esse alvo maior? A eternidade com Cristo Jesus. E o passo que ele dá aqui é o seguinte, ele diz, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Queridos, qual que é o teu problema? Sabe, muitas vezes a gente vive vivendo aquela nostalgia negativa, porque tem muitas pessoas, tem uma estatística que diz assim, que as pessoas vivem 75% do seu tempo pensando no passado. Ai, quando as coisas era fáceis de se comprar, antigamente era tão gostoso de andar na rua, de adquirir os bens, ai, não tinha tanto. Vive 75% do seu tempo pensando no passado, 20% pensando no futuro. Ai, eu vou conquistar isso, eu vou conseguir aquilo, ai, eu tenho esse objetivo, eu tenho esse sonho. E apenas 5% da sua vida ele vive o presente. Olha só, vivem mais o passado, mais do passado, pouco do futuro e nada do presente. Agora Paulo diz para nós, ei, você tem que se esquecer das coisas que para trás ficam. Se esqueçam, né? O teu alvo está aqui na frente, teu foco está aqui na frente. Você tem que viver, sabe? Nós deveríamos viver 90% do nosso tempo o presente. Você precisa viver o presente intensamente. 5% pensando no futuro, na glória eterna, na vida eterna. Você tem que sonhar, tem que viver 5%. E apenas 5% viver do passado, ou seja, aquelas experiências positivas, de vitória, aquilo que você aprendeu. Traga do passado, para te ajudar você caminhar no presente e viver ele intensamente. Aqui, queridos, eu vejo o quê? Justificação, santificação e glorificação. Justificação, o que é? Perdão dos pecados. Todos nós queremos. Então, uma vez que você aceitou o perdão que Deus te concede através de Cristo Jesus, você foi justificado, foi perdoado dos seus pecados. Agora você tem que viver o 90% da sua vida a santificação. O que é santificação? Santificação é vitória sobre o pecado, vitória sobre a tentação. Então a gente tem que viver um momento vencendo a tentação, vencendo as dificuldades, vivendo uma vida de santificação. Tem um verso que o apóstolo Paulo diz assim, sem a santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, todos querem o perdão, todos querem ser perdoados, justificados, mas na hora de vencer o pecado, muitos não querem. Por isso eles vivem uma vida de levante e cai, levante e cai, levante e cai. E aí Paulo diz, ei, se esqueça do passado.
Meu passado era tenebroso. Jesus me perdoou, transformou a minha vida, agora eu vivo o presente intensamente. Ele viveu intensamente, né? Ele construiu muitas e muitas igrejas, pregou o evangelho. Por quê? Porque ele tinha um alvo, o alvo era a eternidade. Agora eu pergunto para você, como você está vivendo a sua vida? Você está vivendo como Paulo? Buscando a perfeição? Perfeição é andar com Cristo. Você está vivendo a santificação para alcançar o alvo final, que é a glorificação. Quando você vai receber um corpo incorruptível, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, e aí vai viver eternamente uma vida gloriosa com Jesus Cristo. Você quer? Eu quero. Eu quero ser perdoado, mas eu também quero vencer o pecado para ser glorificado em breve. Então, se você quer, ore comigo nesse instante. Soberano, grandioso, amoroso Deus, te agradecemos, Senhor Deus, porque o seu Santo Espírito tem nos ensinado como vivermos, Senhor Deus, e tem nos capacitado a viver intensamente o presente, se preparando para o futuro bem próximo, que é a gloriosa volta de Cristo. Queremos, Senhor Deus, fazer parte daquela nuvem imensa de salvos. Por isso, nos capacita, nos dá poder e nos ajude a esquecer do passado e viver o presente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, se você gostou dessa mensagem, vai lá, né? Assine o nosso canal, acione o sininho lá, dá um joinha, compartilhe com os amigos, mande uma mensagem, tá bom? E que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso.